Era o último ano, já tinha jogado bastante já nos juniores, o profissional B, né, que o Grêmio inclusive tinha na época. Eu falei, cara, não dá pra eu ficar mais aí. E aí chegou uma proposta do Guaratinguetá para jogar o Campeonato Paulista da Série A2, né? Uhum. E se tudo desse certo, a gente continuava pra Série B. Aí eu falei, cara, conversei com meu pai, falei com a minha mulher, na época a gente já estava casado, já com um bebezinho. Falei, cara, vamos, é uma coisa nova. E eu sempre gostei muito de nova experiência, né, cara? Falei, vamos lá. E correu tudo bem, cara. Subimos aqui pra Série A1, né? O Guaratinguetá queria renovar pra Série B. Um empresário que eu tinha na época falou, não, sai daí que eu tenho um clube bom pra você da Série A. Eu já estava acabando o contrato, mas os caras querendo conversar para renovar, eu falei, não. Mas você ainda tinha contrato com o Grêmio? Estava emprestado? Não, já tinha sido... eu saí, rescindi com o Grêmio. Você rescindiu. Rescindi com o Grêmio e fui pro Guaratinguetá. Eu até não joguei tanto lá na época, era o lateral esquerdo, era o Renato Peixe, um jogador mais experiente aqui no interior de São Paulo. Mas os caras gostavam muito de mim, cara, e os jogos que eu fiz eu fui muito bem. Eles queriam renovar, eu falei, não, pô, espera um pouquinho e tal. Falei com o meu empresário, ele falou, sai daí que eu tenho um negócio bom pra você na Série A. Mandei a mulher de avião, peguei o carro e fui pra Porto Alegre. Fiquei esperando, passou uma semana nada, um mês nada, 2 meses. Eu liguei pra ele e ele falou, cara, agora você vai ter que renovar comigo pra eu poder te colocar num outro clube aí e tal. Não sei o que, pô, um empresário sem vergonha. Sem vergonha. Aí nessa altura aí eu falei, cara, tá difícil, cara. Eu tava em Porto Alegre, um amigo meu ligou pra mim que jogou comigo no Grêmio e falou, vamos bater uma bola? Eu falei, vamos. A gente batendo uma bola, depois a gente tomando um refrigerante lá, ele falou, e aí, Marçal, como é que tá? Eu falei, cara, tô parado. Ele falou, mano, tem um empresário que quer me levar pra Portugal. Eu falei, cara, e ele tá precisando de um lateral esquerdo. Eu falei, cara, fala de mim. Aí o moleque falou com ele e tal, e falou, manda o vídeo. Eu nem tinha vídeo pronto, cara. O vídeo que eu tinha era muito antigo, passei a madrugada toda, eu e meu cunhado fazendo vídeo. Eu não manjo muito de internet. Sim. Ele era meio rato nisso aí, eu falava os momentos que eu queria e ele ia editando e ia fazendo. Mandava pro presidente lá em Portugal, o cara gostou. Aí foi quando eu fui para Portugal. Mas nessa hora bateu um medo de tudo ter ido pro saco, literalmente assim. Nos 2 meses que eu tava parado, sim. Porque o que apareceu foi esse empresário na época ligou e falou assim, cara, esse time da primeira não girou, mas eu tenho o Paulista de Jundiaí. Eu falei, bacana. Ele falou, pô, mas é pra fazer teste. Mas falou, pô, tava tranquilo lá, né? Eu tinha recusado o Guaratinguetá pra jogar a Série B, eu tinha recusado o Juventude, que na época era o treinador que me ligou, era o Osmar Loss, que era treinador do Juventude pra jogar a Série C. Eu falei, pô, Osmar, não quero. Tinha recusado o Caxias, que era o Julinho Camargo, o treinador, que tinha sido meu treinador na base do Grêmio, eu também tinha recusado. E quando eu vi que não estava girando nada, eu liguei para eles de novo. Os caras falaram, pô, já contratamos. Já foi. Nesse momento eu fiquei com medo. Falei, puta, ferrou. Falei pra mulher, falei, agora ficou embaçada. Ela falou, como assim e tal? Falei, pô, 2 meses, nada, cara, esse empresário fraco, não arruma nada, não liga. Criança precisando de fralda e tal. Sem treinar, ou você mantinha sozinho, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né, cara? Você batia uma bola com os moleques, mas não é a mesma coisa. E aí eu fiquei realmente, nesse momento deu um baque. Falei, será, cara, que eu vou ter que voltar pra casa, né? Falei, putz, agora ficou embaçado. Quando pintou essa oportunidade para ir pra Portugal, cara, no meu coração, eu sempre tive esse desejo de ir pra fora, sabe? Eu sempre tive o desejo de ir pra Europa. Então quando apareceu esse negócio os caras falaram que era a 2ª divisão. O empresário é a 2ª divisão e tal. Falei, eu vou, cara. E fui. Mas aí não era teste, já era certo. Não, era certo. Era chegar e assinar e vamos ver o que vai acontecer. E eu falei, pô, demorou. A única coisa que eles me passaram é que os primeiros 6 meses eu não podia levar a família. Eu tinha que ficar no alojamento. Falei, claro, vou. Minha mulher tá aqui bem com os pais dela e tal. Meu filho tá em casa também, tá tranquilo. Falei, vou e fui. Chegou lá, cara, assim, não era bem aquilo que os caras tinham me passado, não era a 2ª divisão, era a 3ª divisão. O contrato que tinha me falado não foi bem aquilo que pagaram. Mudaram um pouco, baixaram um pouco. Eu pensei, cara, liguei pra minha mulher, falei, tenho 2 oportunidades, ou eu volto e fico em casa, ou tento aqui aparecer. Isso daí e vamos ver o que vai acontecer. Porque na verdade, cara, eu sempre acreditei em mim, né? Sempre acreditei. Eu acho que tinha muito moleque tudo que a gente falou, né, cara, desde a rua
até o Grêmio, que foi o último clube que eu joguei base, tinha muito moleque, talvez muito melhor do que eu, mas talvez não acreditasse, cara. E eu acho que é muito importante você acreditar. Eu falei, cara, azar, eu não vou voltar pra casa não, vamos lá. Vou pra dentro. Vamos sentar o rei aí. Cara, depois de 6 meses eu jogando lá. Isso, que time que era? No Torriense. Torriense. Foi um clube que já teve muito tempo, muitos anos na primeira divisão. Era um clube que tinha em Portugal bastante conhecido até na época, né? E que depois quebrou e estavam tentando se reerguer. E eu fui, cara, falei que azar, vamos lá. Passou 6 meses, tinha 2 clubes da primeira divisão interessados. Eu fui conversar com o presidente falou, não, eu consigo coisa melhor pra você. Aí fiquei lá mais essa temporada e mais meia temporada até ir pro Nacional da Ilha da Madeira. Que aí já era um time mais... Era um clube da primeira divisão, lutava sempre pra ir pra Liga Europa, né? Pôde levar tua família? Não, no Torriense mesmo. Eu fiquei 6 meses e depois eu levei. Você já levou? O combinado era o clube levar, né? Mas o presidente falou que não ia levar e tal, a gente teve que dar um jeito. Mas depois a família chegou, velho. Depois você tá com a esposa e seu filho. Fica mais tranquilo. Faça o que acontecer, o principal você tem. Sim. E aí então você vai pro Nacional e aí lá você já muda tudo, tanto em termos de possibilidade de vida com a tua família, quanto em termos de futebol. Ali você já viu que era uma coisa mais certa, aquele medo da insegurança já do improvável já passou. Claro, eu comecei a ver que estava dando certo, né? Insistir, trabalhar, estava dando certo. Você estava com quantos anos nessa época? Quando eu cheguei em Portugal eu tinha 20 e meio, devia ter um 21 e qualquer coisa. Bem novo ainda. Bem novo. Mas já muito tempo fora de casa, já mais vivido, né? Bastante experiente. E cheguei no Nacional, um clube bacana, um lugar ótimo para se viver, que é a Ilha da Madeira, né? O clube dava todas as condições mínimas, pelo menos, para trabalhar. Era um clube histórico, né, em Portugal. Falei, cara, também não vou parar por aqui não, vamos lá. Vou começar a arregaçar a manga aí, quero ser o melhor lateral desse campeonato aí, vamos ver, né? E o nível lá do campeonato português, você coloca como? Bom, mais ou menos? Ele é hoje, depois que eu fui para outros campeonatos, eu acho que o campeonato português ele é mais ou menos. Ele é mais ou menos. Eu acredito que a diferença, né, dos grandes clubes para os clubes médios e pequenos é estrondosa, né? Benfica, Porto, Sport, até o Sport de Braga. Para os outros clubes, a diferença salarial, as diferenças de estrutura é muito grande. Então, acaba tendo mesmo um impacto grande no campeonato, né? E aí, que momento que você sai de Portugal e aí você vai para a França? Exato. Quando eu saio de Portugal, no primeiro momento, você vai para a Turquia, verdade? Exato. E aí, bem diferente, cultura totalmente diferente. Muito. O que te levou aí? Claro, talvez a proposta financeira bacana, mas o desafio, o que te moveu a mudar de Portugal, que você já estava legal? Isso foi, sem dúvida, na segunda parte da ida, ou seja, quando eu fui para a Turquia, quando eu aceitei a proposta para a Turquia, o financeiro, obviamente, pesou um pouco, né? O desafio também, mas a princípio não era a intenção era ficar no Benfica, né? Tinha recém-assinado com o Benfica, Fez 8 jogos lá, né? No Benfica? Nenhum oficial. Mas preparatórios deu uns umas... Eu fiz... E não chega a 8, se eu não me engano, cara. Faltou oportunidade lá, por que você acha também, Marçal, antes da gente chegar na Turquia? Eu acho que faltou oportunidade primeiro pela intenção mesmo do clube. A intenção do clube, acredito eu, era me desviar do esporte, porque quando eu assino com o Benfica, eu assino com o Benfica assim, numa coisa muito rápida. Uma proposta chegou, a proposta é boa, melhor que o esporte que eu tinha do esporte, vamos pro Benfica. Mas eu acredito que a intenção do Benfica era me desviar do esporte, porque eu tinha uma proposta do esporte, o esporte apostando bastante, dizendo que queria que eu fosse e tal, contava comigo, me acompanhava já todo aquele tempo que eu estive no Nacional, que foi 3 anos e meio, e que queria que eu fosse para o esporte. Só que quando chega essa proposta do Benfica, o Benfica é campeão nacional atual, né? Sim, naquela época.
uma proposta financeiramente falando mais atrativa, me dizendo que eu ia fazer parte do plantel e que eu ia lutar para jogar ou não. Juntou várias coisas legais. E eu falei, cara, beleza, vamos nessa. E depois eu percebi que não era bem isso, né? Eu fiz ali, como eu falei pra você, não fiz nenhum jogo oficial. Então não me deram oportunidade sequer para dizer assim, pô, o Marçal não é aquilo que a gente esperava. Eu não tive essa oportunidade. Então eu acho que a intenção deles desde o início já era emprestar. Entendi. E aí então vamos lá, você vai para a Turquia. Eu vou para a Turquia. Como é que desafio difícil? É um campeonato diferente. A cultura também muda muito, né? A cultura muito, cara. A primeira noite que eu cheguei, eu lembro, eu cheguei por volta da 00:30 mais ou menos na cidade e tal, demorei um pouco, tava com fome, comi um negócio no hotel e fui dormir, cara. Era umas 2 horas na hora que eu deitei. Quando foi 5 horas da manhã, começou a tocar um negócio grandão lá, né, cara? Um sonzão e tal. Eu falei, cara, eu pensei, pô, eu tava sozinho. Que é isso, né? Eu falei, cara, que é isso, cara? Eu pensei, alerta de bomba. Já ficou desesperado. Vou na janela, vou olhar, tô olhando na janela, ninguém nem se mexendo, ninguém em movimento nenhum. Falei, pô, alerta de bomba não é. Tá todo mundo muito calmo. Aí, beleza, deu meia hora ali, acho que nem tanto, parou. E eu voltei a descansar, né, cara? No outro dia eu fui falar com o pessoal lá, o tradutor, né? Eu falei, cara, 5 horas da manhã tocou. Ele falou, não, é pro pessoal rezar. Né? Porque quer dizer, eles rezam 5 vezes por dia. E uma dessas vezes é 5 horas da manhã. E toca o sinal, né? Pra eles... Então ali já foi, logo no início já foi, pô, é diferente, né? Mas acabei indo para a Turquia sozinho porque não tinha escola internacional para o meu filho. Entendi. Então a minha família ficou lá em Portugal. Eu pensei, cara, agora eu também estou aqui sozinho, vamos lá de novo, mais um desafio. O meu objetivo sempre, cara, eu coloco isso sempre como objetivo porque na pior das hipóteses, isso não acontece e você vai bem no campeonato. Agora o meu primeiro objetivo é, cara, você é o melhor lateral desse campeonato. Não sei se o clube é bom ou se o clube é ruim, mas vou tentar fazer a minha parte, obviamente ajudar o time, colocar o interesse do clube em primeiro, mas vou tentar abrir um mercado para mim. E as coisas correram bem, fui o melhor lateral esquerdo na Turquia, né? E acabo depois retornando pro Benfica. E lá não teve chance de novo ou chegou a... Não novamente, cara. Né, eu até pensei, pô, agora que eu fui bem na Turquia, os caras vão, né, me ver com outros olhos. Assim, quando eu cheguei, o pessoal da direção até veio dar parabéns. Pô, Marcelo, parabéns, cara, as coisas correram muito bem. Ficou um ano na Turquia? Eu fiquei uma temporada. E aí eles falaram, pô, Marcelo, foi muito bem e tal, bacana e tal, mas a intenção deles continuava a mesma. E aí pintou essa situação. Tinha 2 situações, ou pro Bastia, na França, ou pro Gangon. Que aí na altura, por uma decisão minha, acabei preferindo ir pro Gangon. E acho que foi a decisão acertada. Era um clube família. Cara, todas as condições para um jogador trabalhar. Aí a família toda vai para a França, então, nesse momento aí... vai para a França. A família vai para a França. Nessa altura eu já tenho 3 filhos. Né, que a gente trabalha dentro e fora de casa. Eu ia falar, você tá metendo gol dentro de casa, hein? Esse daí é de família, né? O campeão ali já tem 5. Né? E aí vamos todos para a França, né? Gangon, a gente acaba não vivendo em Gangon, a gente vive em Saint-Brieuc, praticamente todos os jogadores, porque a cidade de Gangon é muito pequena, só tem 8 mil habitantes. Mas é uma cidade muito bacana, a região toda é muito legal e, cara, eles são fanáticos, né? O Rudu, que é o nome do estádio, estava sempre lotado, né, cara? Então, e depois, logo no primeiro jogo, foi o jogo contra o Marselha. Eu chego numa quinta-feira, a gente joga no sábado. A gente ganha o jogo de 2-1, eu termino na seleção da rodada. Que o L'Equipe sempre faz, né? Não sei se é a seleção do L'Equipe, você está dizendo? Exato. Ele sempre faz a seleção da rodada. Depois das rodadas, né? Da rodada dos jogos. Então a torcida, acho que, pô, no primeiro jogo a torcida falou, cara, gostei desse jogador. Chegando, cara. Exatamente, cara, e depois foi um ano, assim, realmente maravilhoso, inclusive... Por ser brasileiro, os caras recebem diferente ou tem uma visão bacana, até porque a gente é conhecido como pentacampeão, como, né?
Você acha que os caras, por exemplo, lá na França, olha diferente porque é brasileiro? Eu acho que sim, mas não só por sermos o país pentacampeão ou por sermos temos a fama de ser os reis, né, do futebol, nem nada disso, mas eu acho que pelo jeito do brasileiro, né, o brasileiro é tranquilo, é despachado, tudo tá tranquilo, se adapta muito fácil, e eu acho que é por isso, o brasileiro tá sempre sorrindo, né, o francês até mais secão, mais secão e tal, chega no vestiário mais de cabeça baixa. Você chega, cara, né? Eu lembro que no nosso vestiário tinha uma mesa de ping-pong. Você tá chamando um pra jogar, já começa. Eles jogam tudo assim, né? Aí eu jogo que nem chinês, né? E aí já começa a zoar, já começa a brincadeira e tal. Daqui a pouco tá todo mundo junto e tal. E o brasileiro tem esse poder, né? De trazer, de brincar, de se relacionar, e eu acho que eles gostam mais por isso, né? O pessoal pede para tirar uma foto, você vira para tirar uma foto, pede um autógrafo, você vai dar um autógrafo. O francês, ele finge que não ouve e segue o baile, né? Então o pessoal no geral acaba gostando do brasileiro. Você comia muita panqueca lá? Não, cara, sinceramente eu não comia muito não. A gente tem até um amigo, que virou amigo do Sabino depois, que ele até tem uma loja só disso. Mas não, cara, não porque eu não gosto, mas é porque a gente acaba tendo que levar uma vida mais saudável. Esse cara aí que você tá falando, ele mandou um recado aqui pra gente. Só que assim, o Sabino não entendeu muito, eu entendi pouquíssimo. E quero saber se você consegue traduzir pra nós aqui o que ele falou, porque vamos ver se o seu francês tá afinado. Vamos lá. Marcel, j'espère que tu vas bien. Avec Christine, on te fait des gros bisous. On est très très heureux de te connaître. On espère te revoir très très bientôt en France, à Lyon en particulier. Et puis voilà, on t'embrasse au nom de toute la Bretagne qui t'a adopté. Allez, gros bisous. E aí, o que esse cara falou? Agora você pode inventar o que for. Eu acho que ele tá nervoso que nem eu dando entrevista. Ele falou muito rápido para francês. Normalmente ele é mais tranquilo, mas ele disse, ele espera que tá tudo bem. Um grande beijo em você e a família, né? Espero que tudo esteja correndo bem na França. E um abraço para todo mundo. E ele é um torcedor do Guingamp. Ele é um torcedor do Guingamp, ele é a esposa dele. São fanáticos, vão sempre. Eles estiveram em Lyon já 3 vezes, cara, para ver os jogos e tudo. Eu tive com eles, a gente foi jantar. Não, inclusive no meu aniversário ele esteve comigo. Eles são... Cara, é engraçado que a gente fica contente, né? Que o pessoal tem esse carinho pela gente. Mesmo a gente mudando de clube, porque normalmente você muda de clube e o torcedor, foi legal, o Marçal passou por aqui. O cara ia até Lyon, cara, né, pegar um voo. Que dá quanto tempo de Guingamp? De Guingamp são 600 quilômetros, cara. Né? E eles tiveram, por exemplo, no dia que eles foram para lá, mudou o voo deles, né? Mudou pro dia seguinte, tipo assim, então eles pegaram um trem até uma outra cidade para depois ir para Lyon. Eles foram de carro até Lyon, mentira, cara, eles levaram 600 quilômetros. Da outra vez foi um problema no voo que eles tiveram que ir de trem até uma outra cidade. E mesmo assim foram. Então a gente fica contente, né, cara? O Guingamp para mim ele foi muito marcante porque no último jogo, o primeiro tempo, eu até achei que eu tava entendendo errado. Eles passaram o primeiro tempo, cara, e boa parte do segundo tempo cantando um Marçal meio em ritmo de bossa nova, sabe? Então foi, cara, foi Você muito saiu bacana. de lá com status, então, tipo de ídolo. Mais ou menos isso. Fez cara. Um nome bacana, assim. Tipo... Se você perguntar hoje quem são os 5 melhores jogadores do que passou no Guingamp, eu acho que pelo menos foi o que me disseram, eu vou estar entre os 5. E, cara, ele passou bons jogadores, cara. Passou Drogba, tem o Jimmy Briand, que é o capitão hoje, né? Passou o Maludá, passou grandes jogadores. E você ficou lá uma temporada também ou chegou a ficar mais no Guingamp? Não, fiquei só uma temporada. E aí o Lyon já teve o interesse? Já teve interesse. É isso aí, você tá conferindo o papo com o Marçal e quando o papo é bom, ele rende. Rendeu muito esse papo, por isso a gente já mostrou pra você agora a segunda parte. Mas temos ainda mais uma parte para vocês. Ele vai falar muito ainda sobre a passagem dele no Lyon, vai falar da história dele na França. Já começou a falar agora, mas ainda vamos nos aprofundar mais nisso. Vai ter depoimento da família dele e muita coisa bacana para você ver o outro lado do jogador fora dos campos. É em breve. Não esqueça, siga o Instagram na Barreira Original e o nosso YouTube. Se inscreve aqui. A gente espera por você, nosso trabalho depende de você para ficar cada vez melhor. Um grande abraço de toda a equipe da Barreira.